vivência do meu povo, ela é tão importante. E mais uma vez a gente tem esse encontro e você não veio sozinho. Estou me arrepiando inteiro de novo. Agora me diz uma coisa, você falou da sua interpretação como atriz. Essa é uma pergunta que eu sempre faço para atores, porque eu admiro muito, né, quando a pessoa se entrega a um personagem. Quando você está atuando, quando você está em cena, né, quando você estava lá interpretando a Giovanna, na sua cabeça, você, no seu processo como atriz, você sabe que você é a Luana, você é a Luana interpretando a Giovanna, ou você acredita que você é aquele personagem quando você está em cena? Muito interessante essa pergunta, hein, Bruno? Mas eu acho que isso varia. Pergunta. Eu sempre faço essa pergunta, eu adoro essa pergunta. Gente, a pergunta é de capciosa. Pensando aqui agora, porque como eu nunca respondi isso, então isso aqui não está no meu computador, mas vamos lá. Eu acho que cada caso é um caso. Porque quando eu estou fazendo drama, eu acho que é muito importante que seja muito mais a personagem do que a Luana interpretando a personagem. Eu, quando eu estou fazendo drama, e é o caso do Sessão de Terapia, que eu entro no estúdio, eu deixei a Luana lá no camarim. A Luana ficou lá no camarim. E porque eu procuro realmente me sentir muito próxima daquela história, me apropriar daquela história, para eu ser o mais verdadeira possível. Por que eu digo que isso funciona no drama? Porque na comédia a gente tem um pouco mais de liberdade, né? A comédia, não, eu acredito também na comédia como uma forma importante de comunicação, de resistência, de posicionamento político até, mas eu acho que a comédia nos permite mais. E o drama, por esse peso que o drama carrega, né? Por esse entendimento que as pessoas têm de que o drama tem uma responsabilidade grande, eu acho mais interessante que a atriz fique lá e eu me aproxime muito mais da história do personagem. Eu estou acabei de rodar uma série e que essa realmente eu não posso dar spoiler, nem em nenhum momento, enquanto não anunciarem elenco, direção e tal. Mas o que eu percebi nessa série é que eu rodei essa série em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro, e eu fiquei 16 dias em São Paulo. Nunca fiquei tanto tempo direto, assim, morando num hotel. E nesse processo, teve um dia que eu resolvi, no horário do almoço da filmagem, a gente tem 12 horas de filmagem por dia, nesse momento de pausa, eu resolvi ligar para minha mãe e resolvi responder coisas do meu escritório de agenciamento. Foi a pior coisa que eu fiz. Logo depois da ligação, eu não conseguia voltar para Ana Luísa, que é o nome da minha personagem. Eu não conseguia voltar. Eu falei, eu não podia ter feito isso, porque eu saí desse ambiente, para mim foi muito difícil, porque essa é uma personagem muito densa, que tem um transtorno diagnosticado. Então, para mim foi muito difícil. E aí eu até, desse dia, quando eu cheguei no hotel à noite, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não vou falar mais com você por esses dias, só vou falar com você quando eu terminar aqui o trabalho, porque realmente me desconcentrou. E ali eu tive a certeza de que realmente é melhor eu estar mais próxima da personagem. E no Sessão de Terapia, eu gravei o Sessão logo depois da partida da minha avó, Chica Xavier. Então, eu estava vivendo um luto muito forte. Se eu deixasse ser a Luana interpretando, não ia haver concentração certa, porque eu só pensava na minha avó. Então, realmente, eu deixava a Luana no camarim, pensando lá na avó, fica aí, e a Giovanna é que entrava no estúdio. Gostei muito dessa sua pergunta, Bruno. Se apropria do personagem, ela acredita que ela é personagem. E aí, essa é uma atriz boa. Aí você entrou numa outra curiosidade minha, que eu acho que ainda falta essa sensibilidade dos preparadores, das produtoras, da empresa, como ter esse cuidado com o ator, porque eu acho que quando você interpreta e se entrega, as suas células, ela entende que você realmente está vivendo aquela dor. Ela acredita, ela não sabe o que é ficção, o corpo não entende o que... Isso uma atriz que realmente está entregue, tá dentro do processo. Uhum. Você consegue se desligar disso, já que a gente entrou nisso, por exemplo, tudo bem que você teve esse corte, quando você falou com a sua mãe e falou com a empresa, e aí você se desconectou disso.
Mas quando você está conectada a esse drama todo, quando você fechou a cena, você volta para o seu universo, você vai para o hotel. Você ainda sente isso da personagem ou você tem essa facilidade para desligar isso de alguma forma? Eu demoro a desligar. Mas eu venho entendendo que é importante desligar também, porque senão às vezes a gente pira. E eu tive a certeza absoluta que eu demoro a desligar por duas coisas que eu vivi nessa série. Uma coisa é que quando eu ia fazer uma cena que era de choro, de desespero, de sensação de abandono, na hora que eu estava vestindo o figurino para aquela cena, só de falar já vai me emocionando de novo. Muito doido como eu criei essa conexão com essa personagem, com a Ana Luísa. Eu começava a chorar na preparação. E aí eu fazia a cena, terminava a cena, eu continuava chorando. E a preparadora de elenco ficava assim, Luana, o que aconteceu? Qual foi esse gatilho? Onde que acionou? Você ainda está chorando por quê? Eu ficava, não sei por que eu estou chorando. Por isso, porque realmente eu demoro a desligar. E a outra coisa que me aconteceu é porque a minha personagem ela é casada. E como mostrava o momento dela solteira, depois ela noivado e depois ela casada. Então tinha essa coisa da aliança, né? Tinham cenas em que eu não tinha nada no dedo, tinham cenas em que eu tinha só a aliança de noivado na mão direita e momentos em que eu ficava com a aliança de noivado e a de casamento na mão esquerda. Teve um dia, minha gente, que eu acordei no hotel, assim, ó. Eu acordei procurando minha aliança. Procurando aliança no dedo. Falei, Luana, pelo amor de Deus! Oi, show! Peraí, gente. É Luana que tá dormindo, não é Ana Luísa, não, doida. Sensacional. Atriz de verdade. Né? Atriz de verdade. Atriz mesmo. Você é uma pessoa que eu tenho uma facilidade muito grande de assistir e entender o que você está falando sobre a sua religião, que é de matriz africana. Isso. Porque você fala de uma forma muito clara, que dá para se entender, e você também não tem aquela vírgulazinha de vergonha do que você está falando. Você não tem aquela segurança que às vezes eu vi em alguns conteúdos, porque eu sou uma pessoa curiosa, então eu vejo todo tipo de conteúdo sobre religião ou sobre não religião. Só que você explica de uma forma tão clara que, para mim, eu consigo entender de uma forma que eu não entendo em outros Instagrams ou em outros conteúdos. Mas eu também entendo e acho que em algum momento você já deve ter sofrido algum episódio de intolerância religiosa, de alguém ter falado alguma coisa, e se existiu isso, e o que isso, na verdade, impactou na sua vida, já que você defende isso com tanto amor e com tanta verdade, que, para mim, obviamente, para outras pessoas, isso é de uma forma muito natural. Eu nasci, dentro de um terreiro de Umbanda. Porque quando eu nasci, minha avó já era Ialorixá, que esse é o termo correto, né? Mas as pessoas chamam comumente de mãe de santo, também não tem problema de usar esse termo. Minha avó era Ialorixá desse terreiro, Irmandade do Cercado de Boiadeiro, em Sepetiba, aqui no Rio de Janeiro. E eu nasci já dentro dessa religião. Nunca houve, por parte da minha família, uma obrigatoriedade de você também deve seguir essa religião. Mas eu me sentia muito à vontade ali. E por me sentir muito à vontade, eu fui crescendo, falando sobre esse assunto com tranquilidade, a tal ponto que eu gosto de contar essa história. Eu fazia uma coisa na escola, eu criança tipo com uns 5, 6 anos. Chegava a hora do recreio, eu pegava uma caneca, porque um dos princípios da Umbanda, você faz tudo na Umbanda com um copo de água e, como a gente chama, um toco de vela. A gente, às vezes, não precisa de coisas grandiosas. Para a gente fazer um pedido ou para a gente fazer até um agradecimento às nossas entidades, um copo de água e uma vela são suficientes. Então, eu tinha essa referência do copo de água. Como na escola, eu criança, tinha uma canequinha que a gente usava para beber água no bebedouro, eu pegava a minha canequinha, enchia de água, botava em cima da mesa e começava a cantar os pontos que eu ouvia, as cantigas que eu ouvia dentro do terreiro. Mandacaru, no meio do sertão, é um altar de vaqueiro, onde ele faz sua oração. Mandacaru, no meio do sertão, é um altar de vaqueiro, onde ele faz sua oração. Pai, Filho e Espírito Santo,
está na hoxa consagrada. Se eu perder um boi, não vou perder a boiada. Zambi, me dê forças pra eu tocar minha guiada. Chetro, marrumba, chetro na visala. E eu, como já era atriz nata, né? Eu queria plateia, amor. Então não era só botar o negócio ali e ficar cantando sozinha. Vocês que fiquem aí em volta me ouvindo. E a partir disso, a diretora da minha escola e a coordenadora descobriram qual era a minha religião, se interessaram e começaram a frequentar o terreiro. Então eu, criança, que as levei para a religião. Então, eu realmente sempre tive essa... E o bom de eu ter tido isso na minha infância é que eu trouxe isso para a vida adulta. Então, quando eu comecei a lidar mais com as redes sociais, eu percebi que esse era um assunto importante de ser falado, porque, embora oficialmente a percentagem, hoje em dia, de pessoas no Brasil que são adeptas de religião de matriz africana, ela é muito pequena. Mas, ainda assim, mesmo sendo pequena, somos nós que lidamos muito mais com a questão da intolerância religiosa, mesmo nós sendo poucos, né? Sim. E então eu comecei a querer falar sobre isso nas minhas redes sociais. Quais são as consequências de falar sobre isso? Tem aquela galera que fica muito feliz porque ou tinha curiosidade, ou eu consegui desmistificar alguma coisa, porque tem muita gente que associa Umbanda e Candomblé a uma religião do diabo. E eu quero até aproveitar esse espaço aqui para dizer, eu não conheço, não sei quem é diabo, nunca ouvi falar. Minha religião nem fala sobre ele, então não sei quem é esse moço, nunca me foi apresentado. Então, tem essa galera que fica feliz, mas também tem aquela galera que vem atacar. E eu acho muito impressionante, porque se tem uma coisa que o intolerante é corajoso, gente, destemido. Eu fiz uma postagem recentemente, aleatória. Resolvi postar uma foto minha, toda vestida, paramentada, com minha roupa de Umbanda, e comecei a falar um resumo de como eu aprendi a adorar, a louvar as entidades da Umbanda. Fiz essa postagem, pois veio um sem noção que respondeu no meu feed, não foi no direct, não escondido, por isso que eu digo que é destemido, e escreveu lá a resposta assim, falando que Maria Madalena... Olha como inventa, que Maria Madalena também foi de religião de matriz africana. Eis que Maria Madalena teve um contato, sei lá, com Jacó, não sei com que figura bíblica, e aí ela se regenerou porque ela encontrou Jesus. Então ele estava pedindo que eu fizesse isso também. Aí eu faço assim, cara, tem muita coragem, porque o tanto de gente, como meus seguidores são maravilhosos, que chegaram respondendo, esculachando caras que até conseguiram derrubar o Instagram dele, porque é muita falta do que fazer. Você tentar converter o outro, assim, eu não pedi para ser convertida. Porque se alguém chega para mim e fala, Luana, eu quero que você fale um pouco sobre a Umbanda, eu vou falar. Se a pessoa não me pergunta, eu não vou falar. Eu não vou sair aí catequizando, né, as pessoas. E aí eu quero... Tem 2 episódios na minha vida, assim, bem marcantes da questão da intolerância religiosa. Um que parece bobeira e um outro que realmente me tirou do sério. O que parece bobeira é... Na minha faculdade, eu fiz faculdade de serviço social na UFRJ, toda sexta-feira eu visto branco, toda sexta-feira eu chegava, as pessoas me desejavam feliz ano novo. Toda sexta-feira. E é isso, tem um caráter de piada, mas isso enche o saco, porque estar vestida de branco não é uma piada, estar vestida de branco é uma insígnia da minha religião. Isso afirma ainda mais quem eu sou no mundo, que espaço eu ocupo no mundo, porque a minha religião realmente faz parte de quem eu sou. Então, isso para mim não é piada, não é engraçado. Essa é uma coisa. E a outra coisa que eu já passei ando muito de cabeça coberta. E o turbante, ele é um símbolo da negritude, então mulheres negras, independente de religião, usam o turbante, mas o turbante também é um símbolo do candomblé e da Umbanda. E a nossa cabeça coberta, em determinados processos religiosos, ela é obrigatória. Então, se eu estou passando por algum momento específico, algum processo dentro do meu terreiro, se eu tiver que sair do terreiro porque fui trabalhar ou qualquer coisa parecida, eu necessariamente tenho que estar com a minha cabeça coberta e não posso estar em público com a minha cabeça descoberta. Assim como os muçulmanos vão usar a sua burca, assim como as freiras vão usar o hábito. E aí eu cheguei no aeroporto
e na hora de passar lá no raio-x, queriam que eu tirasse o meu turbante. Mas eu fiz escândalo. Porque a minha pergunta era essa: se passar uma freira aqui, vocês obrigarem ela a tirar o hábito, eu tiro meu turbante. Mas por que a freira pode passar? Por que os muçulmanos podem passar e só eu que não posso passar? O nome disso é intolerância religiosa. Se não apitou nada, gente, não apitou nada. Então vocês querem que eu tire o turbante por causa de quê? E aí, por isso que a gente fala também sobre a questão do racismo religioso, porque também tem uma outra questão aí, que não é só a questão religiosa. E por que eu coloco esse termo racismo religioso? Porque a partir do princípio, que se uma mulher negra está com a cabeça coberta, ela pode estar carregando alguma coisa ali que não deveria. Sim. Então, é o racismo e a intolerância religiosa agindo sobre um mesmo corpo. E vocês percebem como a minha entonação muda, né, quando eu falo sobre esse assunto, porque isso realmente me tira do sério. Porque como a gente pode, num Estado democrático de direito, não ter o direito de professar a nossa religião com liberdade? É uma loucura. Uma questão que acontece com muitas pessoas também de matriz africana é quando a gente precisa ser internado em um hospital. A gente tem um orixá, que é o orixá da doença e da cura, que é o Omolu, e esse orixá, a forma que ele tem de nos curar é através do banho de flores. O banho de flor a gente chama, são as pipocas, né? Que obviamente são feitas num processo muito específico, não é como a gente faz a pipoca em casa para assistir um filme. E eu já vi, uma vez, eu fui visitar uma tia minha, que não era de religião de matriz africana, fui visitá-la no hospital, e aí o médico falando assim, poxa, e ontem tive que lidar aqui com um povo que resolveu entrar no... É lógico que, gente, se está no CTI, a gente sabe que não pode entrar nada. Mas está num quarto de hospital, se pode entrar comida, então pode entrar as flores de Obaloaê. E essa pessoa foi lá para dar um banho de flor numa pessoa que estava internada. E o médico proibiu. E proibiu por quê? Se podem levar a Bíblia, se podem fazer a leitura da Bíblia, se podem fazer um culto, às vezes, dentro de um quarto de hospital, por que a gente não pode dar um banho de flor se a gente realmente acredita, a gente tem certeza que aquilo ali vai ajudar na recuperação da saúde daquela pessoa? Então, a intolerância religiosa, eu brigo mesmo. Eu fico fula da vida, para não dizer outra palavra. E é muito louco, porque é uma religião que a base é a caridade e o amor ao próximo. Então, relacionado a isso, e até entrando nessa questão, você acha que mesmo algumas pessoas sabendo disso e outras se negando a saber, você acha que o mundo está se tornando um lugar melhor, que a diversidade está sendo mais aceita, ou você acha que esses episódios são pontuais e que não vão acontecer mais? No quesito religião, eu acho que, falando sobre diversidade, mas no quesito religião, eu acho que a gente ainda está mais lento do que com outras questões. Porque a gente pode ver, eu falo sobre o meu olhar de uma mulher de axé, mas é só a gente pensar que as guerras religiosas, Palestina, sabe, outros lugares, as guerras religiosas são as mais devastadoras. Então, realmente, a questão da intolerância religiosa, ela está minando os seres humanos. Sim. Ela está destruindo a nossa humanidade. Então, realmente, eu acho que nesse quesito a gente ainda está muito lento. Eu não acho que é pontual, não. Eu acho que é muito real. E no caso do Brasil, esse ataque ocorre principalmente em cima das religiões de matriz africana. Porque é como se a gente não acreditasse em Deus, ou como se só existisse um Deus e só é possível você ser alguém do bem se você acreditar nesse Deus. E uma coisa que eu falo muito sobre, eu não gosto de generalizar, mas muitas igrejas neopentecostais, que as pessoas são ensinadas a falarem da seguinte forma, porque o meu Deus, porque o meu Senhor, é um sentimento de posse. Você fala, o Deus é só seu, E aquele que eu converso é de quem? Converso toda noite com ele. E é muito louco que os ataques com esse Deus é onde a gente enxerga que não é o mesmo Deus que a gente acredita. Nem um pouco. Não é. O mesmo Deus que eu acredito. Porque não tem como. Não, é inadmissível. É muito louco, porque assim, Deus é amor, né? Eu acho muita ignorância, gente. É muita ignorância, porque cada um faz o que quiser, é o que quiser, age da maneira que quiser, e as pessoas ainda querem impor sabe? Tipo, o que é certo, o que é certo, o que é errado. Gente, cada um sabe o que é certo e errado para si.
me deixa indignado, porque é uma ignorância sem fim, eu não consigo nem alcançar o que está passando na minha cabeça, eu não consigo nem colocar em palavras, porque é revoltante mesmo. É nesse ponto que a gente vê que a gente precisa de aliado para tudo, para religião, para raça, para tudo, para política, para tudo. Você acha que hoje, como mulher preta e atriz, as oportunidades que você tem no cenário, eles são menos limitadas? E que dificuldades você ainda enfrenta no cenário sendo uma mulher preta e atriz? Tá melhorando. Tá melhorando. O Sessão de Terapia é um grande exemplo disso. Essa outra série, que eu não posso nem dizer o nome ainda, que eu rodei em São Paulo, também é um exemplo disso, porque são 10 episódios, todos protagonizados por mulheres. Cada episódio tem uma protagonista, né? E até onde eu saiba, nós temos, eu acho que 4 ou 5 protagonistas negras nesses 10 episódios. Então, isso mostra que a gente realmente está avançando. Agora, qual eu acho que uma grande questão que a gente ainda enfrenta, que realmente é um grande problema, é porque muitas produções ainda entendem que, para eu mostrar essa representatividade no quesito negritude, eu preciso colocar atores e atrizes negros. A galera não entende que precisam também ter na equipe de roteiro, na equipe de direção. E por quê? É a segunda vez que eu trabalho com a mesma... tanto na Sessão de Terapia quanto nessa outra série. Quando eu cheguei no set, eu me deparei com a Lili Soares, que é uma mulher preta, e ela faz a parte de fotografia, mas ela também é operadora de câmera. Então, a Lilis é aquela pessoa que não vai deixar eu me ferrar na luz. Porque a luz pensada para o cinema não é para a pele preta, não é para a pele negra. Então, corre muito risco de eu ficar acinzentada, de eu ficar com uma cor meio não definida. Então, a gente ter pessoas negras ali faz toda a diferença nesse momento. Então, eu acho que uma barreira muito grande que a gente tem ainda é essa, de ter pessoas pretas em outras funções ali no audiovisual. Incrível você colocar isso, porque as pessoas não têm essa noção. Imagina. Ela não tem a noção que um maquiador ele precisa entender da pele preta, de cabelo preto. O fotógrafo precisa entender, todo mundo precisa entender que trabalha. Quer ver uma coisa que eu também... E agora peraí que eu vou lembrar o que eu ia falar, gente, tá bem louca? Lembrei. Uma coisa que eu fiz também nessa série, e no Sessão de Terapia eu também tive essa liberdade, é de canetar o texto. Porque no texto, por exemplo, tinha uma frase, né, dessa série, uma frase que era a minha personagem brigando com uma mulher branca, e aí ela diz assim, eu vou acabar com a sua raça. Não pode não, gente. Não pode não. Então eu troquei, tive essa liberdade, eles me deram super liberdade de falar, eu vou acabar com você. Acabou, porque imagina você dizer que você vai acabar com a raça, você vai acabar com um conjunto de pessoas. Você teve um problema com um ser humano, com um indivíduo, e aí você parte do princípio, porque é isso que a frase diz, né, no sentido literal, que você vai acabar com toda aquela raça. Então, ela sendo uma mulher branca, vai acabar com toda a raça branca. Cara, isso... E aí eu falei... Então, essa é uma outra preocupação que, obviamente, também não posso falar sobre todos os atores e atrizes negros, porque nem todos estão dentro do debate racial ou têm letramento racial, mas a minha preocupação ela vai desde o momento onde é pensado o meu figurino até o meu texto, e não só o meu texto. Porque, às vezes, tem algum absurdo, alguma frase ou palavra, termo racista no texto do meu colega de cena. Então, a gente não relaxa. A verdade é essa, que a gente não relaxa. Por isso que eu resolvo me preocupar no tempo dos ensaios, porque, como eu disse para vocês, eu gosto de mergulhar, então, na hora do valendo, eu não quero ter esse tipo de preocupação. Porque eu não quero ser a Luana militante preocupada. Então, no momento dos ensaios e leituras, eu já vou dizendo tudo o que eu acho que está errado e que a gente pode dar uma melhorada. Eu me deparei, vou fazer um filme agora, que na leitura tinha uma frase que não era minha, que era assim, mas você é um demente. Aí, na hora, eu apontei para a preparadora de elenco, eu falei, tira isso aqui, que esse termo é capacitista. A gente não pode dizer que a pessoa, naquele momento, por não saber resolver tal situação, que isso está relacionado a uma demência, porque a demência é uma patologia. Então,
ficar atento a essas... Vou dizer para vocês que cansa, viu? Cara, Cansa, a gente sente um peso de ter que estar sempre preocupado com todo, né? sim, mas você entende também que você é um agente modificador nisso? Total. Que são nessas pequenas atitudes que talvez outras pessoas no mesmo lugar ficaram com dedos ou com medo. Não, e quantas pessoas iriam ouvir você falando isso na série, acabar com a sua raça, e ia ser normal, porque é normal você ouvir, né? Sim. E não tem uma pessoa para cortar, para falar igual você fez. Cara, então você tem que continuar, mesmo que seja cansativo, porque você pode ter certeza que esse roteirista, esse diretor, essas pessoas envolvidas, elas não vão repetir essa fala mais. Porque elas não tiveram a reeducar uma coisa que é tão inconsciente. Parabéns. Uhum. E é por isso que eu não desisto, Mar. Não desisto. É por isso que eu não desisto. Teve um dia recente que eu fiz um vídeo assim, falando que eu estava cansada. Porque como eu sou muito verdadeira nas minhas redes, eu vou postar, fazer vídeo, fazer story super maquiada, mas também, se eu tiver com a cara de anteontem, eu também faço. Então, eu sempre gosto de... As coisas que passam na minha cabeça e que eu acho que vai ser importante que os outros ouçam, eu faço o vídeo na mesma hora. E aí, nesse dia, eu fiz um vídeo falando, gente, eu estou cansada de falar sobre racismo. Porque no caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, do menino negro, do rapaz negro que estava no Leblon e que acusaram ele de ter roubado a bicicleta de um casal não negro. E, no final das contas, ele acabou ficando sem a bicicleta dele, porque não ficaram satisfeitos em descobrir que realmente ele tinha comprado a própria bicicleta, que não era roubada, e foram descobrir, de tanto que pesquisaram, que ele tinha comprado num site, como muitos de nós fazemos. A gente compra nesses sites de troca e aí não tem nota fiscal, e conseguiram descobrir que a bicicleta tinha sido roubada por outra pessoa antes dele comprar. Então, o menino ficou sem a bicicleta. Nesse dia, eu fiz um vídeo falando assim, para mim chega. Porque precisam, para a sociedade ficar feliz, ficar satisfeita e plena, eles precisam arranjar um jeito de nos culpar. É impressionante. Então, nesse dia, eu fiz um vídeo falando que eu estava cansada de falar, bater na mesma tecla o tempo todo. Eu falei, para mim chega, estou jogando a toalha. Aí, no dia seguinte, eu fiz esse vídeo à noite. No dia seguinte, eu falei, gente, sabe aquele vídeo que eu falei ontem que eu estava cansada? Já voltei para a luta, estou aqui. Contem comigo, porque... Não dá para desistir, né? Mas assim, Luana, você tem uma voz gigantesca hoje na internet. Eu assisto todos os seus vídeos. É uma potência. Eu assisto todos os seus vídeos e já escrevi várias vezes para você pelo WhatsApp o quanto aquele vídeo foi incrível. Tem uns WhatsApps que você nem viu até, porque eu me perco igual a você no WhatsApp, enfim. Mas... Gente, eu me perco muito. Eu me perco muito. E, cara, os seus vídeos... Tem vídeo que você faz que eu choro. Então, o que eu quero te dizer com isso é... Se me toca, eu tenho certeza que está tocando muita gente, entende? Não, então, não para. E eu acho que é isso que é o mais importante. É você entender que a sua potência, ela está num lugar de fala, numa geração que é mais confortável receber a sua fala. Então, não deixe de falar. Porque você fala de um jeito que as pessoas escutam, entendeu? E aí entra a minha próxima pergunta, que na verdade é uma afirmação. Quando eu te falei lá no começo sobre ancestralidade, isso é uma coisa muito forte para mim. Não sei se todo mundo está vivendo isso, principalmente agora na questão da pandemia, onde a gente teve que conviver muito com as pessoas da nossa casa. A gente teve que escutar a história das pessoas na nossa casa. E é isso que eu ia te perguntar. A gente o acúmulo das nossas ancestralidades. De quem veio primeiro, porque a gente acha que a gente é primeiro. Não é, eles vieram primeiro antes da gente, mas vieram primeiro. Na frente. Na frente. Então, muitos deles não realizaram determinadas coisas que sonhariam em realizar. Nesse lugar que você está se realizando hoje, que obviamente emociona muito a sua mãe e emocionou até onde pôde a sua avó, você se sente plena e realizada em estar representando esses ancestrais nesse lugar de realização? Realmente esse signo é uma coisa na minha vida. Eu estava quase chorando. Eu estou chorando. Tive que segurar, porque... Eu sou um pouco
Cristina Maria Queiroz de Jesus Moraes, minha mãe, que é a primeira doutora negra em vigilância sanitária do Brasil, e eu adoro ostentar esse título. Eu sou um pouco de Francisca Xavier Queiroz de Jesus, minha avó, conhecida publicamente como Chica Xavier, que fez a passagem em 8 de agosto de 2020. Eu sou um pouco de Dionísia Santana Santiago, que eu não cheguei a conhecer, minha bisavó, mãe da minha avó Chica, e que é uma mulher baiana, mãe solteira, que criou sua filha sozinha e dizendo para ela o quanto que a educação era importante. Minha avó sempre, ela carregou tanto a bandeira da educação que o emprego que ela teve aqui no Rio de Janeiro como funcionária pública foi no Ministério da Educação. Ela se aposentou como funcionária do Ministério da Educação. E hoje eu sinto que esse acúmulo de vivências, ele me faz uma mulher negra possível nessa sociedade que a gente vive. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que, embora eu tenha um curso superior, como eu disse, eu fiz serviço social na UFRJ, eu definitivamente não acho que o conhecimento está só dentro da academia. A vivência do meu povo, ela é tão importante, ela tem tanto conhecimento, que a gente não precisa acreditar que esse conhecimento ele só está em quem tem uma graduação, tem uma pós-graduação ou tem títulos. E tudo isso que eu fui absorvendo das minhas ancestrais e tudo que eu venho absorvendo das minhas mais novas também, uma coisa que a gente aprende vinda do povo africano, é que a gente reverencia não só os nossos mais velhos, mas a gente reverencia também os nossos mais novos e os nossos iguais, porque o conhecimento ele vem de todo lugar, né? E sendo o acúmulo de tudo isso, eu posso dizer que hoje eu me sinto uma mulher preta num caminho da realização, porque no meu caminho artístico eu venho conquistando muitas coisas que eu realmente não acreditava, tanto não acreditava que eu estou realizando sonhos que eu nem sonhava, que eu nem imaginava ser possível, então nem passava pela minha cabeça, e agora eu estou realizando. E o que mais me deixa feliz é que em absolutamente todo lugar que eu chego, como você disse, Mar, eu não chego sozinha. E a importância e o papel que a minha avó teve e tem ainda na cultura brasileira, ele é tão grande que eu não preciso dizer de quem eu sou neta. Eu chego nos lugares e, de alguma forma, as pessoas já sabem, todo mundo tem uma coisa bacana para falar sobre a minha avó. E quando falam, não é porque necessariamente estiveram com ela, trabalharam com ela ou conheceram de perto. Às vezes é a transformação que um personagem da minha avó fez. Isso que o Bruno falou de a gente às vezes se sentia como neto dela também. Eu ouço isso demais. As pessoas falaram assim, não foi só você que perdeu a avó porque sua avó fez a passagem, eu também perdi uma avó porque era essa sensação que tinham com ela na televisão. E eu me sinto muito honrada de ser uma das, porque eu também não tenho essa pretensão de achar que eu sou a única, de ser uma das mulheres designadas a darem continuidade a esse legado. E talvez essa seja a maior responsabilidade que eu carrego na minha vida, que é de dar continuidade a esse legado. E eu falo que o título que eu mais gosto de ostentar na minha vida não é o de apresentadora, não é o de atriz, não é o de Ialorixá, não é o de assistente social, é o de neta de Chica Xavier. Esse é o maior título que eu gosto de ostentar. E se quiserem me resumir em uma frase, Luana é neta de Chica Xavier. Acho que é isso. Essa é para ela, essa é para você, essa é para sua mãe, para quem está vindo aí na frente. Nossa! Luana, já que a gente a emoção tomou conta aqui, eu queria saber de você qual a lembrança mais valiosa que você tem da sua avó? Da sua avó, com a sua avó. Você fechar o olho assim, se lembrar, se pudesse pintar um quadro de uma lembrança muito valiosa que você tem com ela, como seria esse quadro?
o dia em que minha avó, muita gente já me perguntou isso nas redes sociais, um detalhe, uma característica da minha avó, uma característica física, digamos assim, porque minha avó nunca tirou um brinco que ela tinha na orelha, que é um brinco de coral, é um coral, uma pedra vermelha, e ela não tirava esse brinco. Essa era a única exigência dela em qualquer trabalho na TV, no cinema, era não tirar esse brinco. E a justificativa dela, que minha avó era uma pessoa espirituosíssima, a justificativa dela era ótima, que era assim, essa é a minha tatuagem. As pessoas não têm tatuagem? A minha tatuagem é essa, então não posso tirar. E realmente nunca teve um ser humano, nenhum diretor, nem figurinista que tenha obrigado ela a tirar. Ela fazia qualquer novela com aquele brinco. Então, eu acho que um dia muito marcante para mim foi o dia em que ela me disse assim, esse brinco só sai da minha orelha quando eu estiver morta. E ele só sai da minha orelha para a sua. E eu pensava assim, cara, eu sou herdeira da carreira da minha avó, porque fui a descendente dela que seguiu a mesma carreira. Eu sou herdeira da Irmandade do Cercado de Boiadeiro, então eu sou a substituta da minha avó, como Ialorixá no nosso terreiro. Mas ela me deu agora um símbolo físico do que é essa herança. Então, esse dia que ela me falou isso, eu falei, caramba, eu tenho essa importância toda para minha avó, porque por mais que a gente sempre tivesse uma ligação muito forte, sempre bate essa dúvida, né? Será que, de repente, ela gosta mais do meu irmão? Será que, de repente, ela gosta mais do meu primo? Mas aquela ali tinha amor para distribuir. Mas essa sensação de receber esse presente, para mim, foi muito importante. E aí, no dia que a minha avó faleceu, ela faleceu num hospital, e eu falei, tinha uma enfermeira que estava acompanhando ela, eu disse assim para ela, a única coisa que eu preciso te pedir é não deixe que encostem na minha avó enquanto você não tirar esse brinco. Sei lá, né? Vai que o povo acha que é um grande ouro, que aquilo vai dar dinheiro e tiram para vender, Deus que me perdoe. Então, foi a primeira coisa que, assim que eu cheguei no hospital, ela veio desesperada, ela não queria falar mais nada, não queria falar sobre a parte burocrática, ela veio primeiro me entregar o brinco na minha mão. E aí eu não consigo fazer como a minha avó, que usava direto na orelha, porque o meu desespero é perder. Então, eu deixo para usar em momentos especiais, assim. Já consegui usar em personagem, mas deixo ele guardadinho no meu santuário, tá? Esse par de brincos. E é muito louco, obviamente, que a gente é espiritualizado, a gente canaliza as energias, mesmo sem elas estarem materializadas. E desde o começo dessa entrevista que a gente começou aqui, em alguns pontos a gente tocou no nome dela, a presença dela, ela se fez, assim. Agora que a gente entrou mais nesses últimos minutos, nas perguntas que a gente fez, foi bem forte, me arrepiei inteiro. Então, assim, por tudo que ela significou para a história da TV brasileira, para a nossa história, para essa diversidade cultural, religiosa, para você, para sua mãe que a gente conheceu, que a gente não tem tanta intimidade, mas que a gente se reconhece na energia, que a energia se agrada e se gruda, a gente só podia desejar e como que fala? Me perdi. Homenagear sua avó, dedicando esse episódio e de tudo que a gente falou para ela. Porque, na verdade, quando eu falo de ancestralidade, é que você está dando uma voz que talvez ela não tenha conseguido dar em um determinado lugar. Então, não tem como não falar de você sem falar da sua mãe, sem falar dela. Então, é um momento, sim, a ela, pela minha admiração, pela admiração de outras pessoas, e eu fico muito feliz. Porque, assim, quando a gente convida, a gente não tem a dimensão da força que vai ser. E como eu te falei, quando a gente fez a sua foto para o Pele, você não veio sozinha. E, mais uma vez, a gente tem esse encontro e você não veio sozinha. Estou me arrepiando inteiro de novo. E isso, só amor. A gente é a soma dos nossos antepassados, você é a soma dos seus antepassados. A gente só tem a agradecer por você ter participado aqui com a gente do Seja Seu. Foi um prazer, foi uma honra, foi emocionante ter você aqui com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo
A gente divide os nossos episódios em duas partes, porque a gente conversa muito, então não dá para ser um episódio. Eu tenho certeza que vocês que viram os 2 episódios com a Luana, com certeza absoluta, absorveram e aprenderam muito com ela, porque a gente aprendeu muito com você. Foi maravilhoso essa troca. Muito, muito obrigado por você existir, por você ter essa voz tão potente, que eu tenho certeza que só vai crescer cada vez mais. Muito obrigado mesmo, Luana. Obrigado, Luana. Meus amores, um beijo gigante no coração de vocês. Se vocês tivessem convidado várias pessoas e não tivessem me convidado, eu ia ficar chateada. Vocês iam receber uma mensagenzinha que eu ia dizer, tá bom. Aí não me chamaram mesmo não, né? Então o que eu falo não interessa. Era isso que ia acontecer, mas que bom que vocês me chamaram. Eu fiquei muito feliz com esse papo. Tiveram perguntas que eu achei que eu não ia nem conseguir responder, mas foi importante para mim porque foi um resgate também, né? Então eu agradeço de coração e a galera que assistiu, um beijo gigante. E vou dizer uma frase, que é uma frase da minha avó, assim, na verdade não é exatamente uma frase, mas foi uma denominação que foi acontecendo a cada aniversário dela, porque minha avó sempre trouxe 2 pilares para a vida dela, que são o amor e a fé. Então, a gente disse, depois da passagem dela, porque ela fez a passagem no dia 8/8, aos 88 anos, 8 é o símbolo do infinito. E já que esse episódio vai ser em homenagem a ela, eu vou dizer a frase que é Chica Xavier, um infinito de amor e de fé. Nossa, me arrepiei. Que o amor e a fé ficam nos nossos corações. Me arrepiei muito. Um beijo! Obrigado por você existir. Beijo, Luana. Beijo! Axé para nós, axé.